Olá, estudantes do sétimo ano, sejam bem-vindos aqui ao CEAD, Centro de Educação à Distância. Eu sou o professor Sares e mais uma aula de matemática começando aqui. O tema dessa aula será o seguinte, acompanhem comigo. Nós vamos falar sobre a medida do ângulo interno de um polígono regular. Então a gente vai calcular, descobrir quanto que vale o ângulo interno de um polígono regular. Lembrando que esse polígono será regular. Vamos lá. Antes de mostrar para vocês, a gente vai para o desafio, que é o desafio dessa aula vai ser calcular a medida dos ângulos internos de um polígono regular. Antes de fazer o cálculo, a gente tem que lembrar, né, o que é um polígono regular. O polígono regular são polígonos convexos que possuem todos os lados e ângulos congruentes. E aí aqui a gente precisa entender alguns conceitos dessa definição. Quando eu falo aqui, ó, vou até destacar para vocês. Aqui, ó, convexos. Quando eu falo convexos, o pincel não foi, deixa eu pegar aqui o pincel azul. Quando eu falo convexo, significa que o polígono estará fechado e se eu marcar 2 pontos dentro desse polígono, acho que agora veio. Então aqui, ó, convexo significa o seguinte: o polígono é fechado, por exemplo, um triângulo. Se eu marcar 2 pontos aqui dentro, 2 pontos, e ligar esses pontos, todo o segmento estará dentro do triângulo. Isso para qualquer polígono, tá? Se isso acontece, a gente chama ele de convexo. Um exemplo que não é convexo, se eu tiver, por exemplo, aqui assim, ó, tipo uma estrela. Aqui assim, desse jeito. Se eu marcar um ponto aqui e marcar o outro ponto lá, quando eu riscar, um pedaço do segmento vai ficar do lado de fora. Nesse caso, não é convexo, tá? Outra informação que a gente precisa compreender aqui é congruentes. Quando a gente fala em congruente, a gente está falando que tem as mesmas medidas, tá? Então, o polígono ele é regular, o polígono é regular quando ele tem todos os lados com a mesma medida. Então, esse lado aqui vai medir o mesmo tamanho desse, o mesmo tamanho desse, e assim sucessivamente, é o mesmo tamanho, tá? Isso é ser regular. Consequentemente, os ângulos aqui, ó, também são da mesma medida, são congruentes. Isso é um polígono regular. Um exemplo que não é regular, no caso, é esse aqui, ó. Esse lado aqui é maior do que esse, nesse caso não é regular, tá? Então, um polígono regular é que tem todos os lados e ângulos congruentes. Como que a gente faz para calcular a medida do polígono regular? Você faz o seguinte, você divide o polígono em triângulos. Você pega um ponto, um vértice, e aí você divide ele em triângulos, ó. Quando eu passo segmentos aqui, ó, observa que esse polígono, ele vai estar dividido em triângulos. E aí eu passo a ter aqui, ó, 1 triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos. E a gente sabe de aulas anteriores, inclusive se você não lembra, tem aula gravada aqui falando sobre a medida dos ângulos internos de um triângulo, que dá sempre 180. Então, se eu tenho 4 triângulos, então eu tenho 4 vezes 180. E 4 vezes 180 dá 720 graus. Então, eu sei que a soma desses ângulos ali, tudo vai dar 720 graus. E eu sei também, da definição que eu falei para vocês agora há pouco, que esses ângulos são congruentes, ou seja, eles terão a mesma medida, não é? Vai ter a mesma medida. Se eles terão a mesma medida, é só pegar o total, que no caso é 720, e dividir pela quantidade, que são 6. É um hexágono, tem 6 ângulos. E aí, quando você divide 720 por 6, você vai ter 120 graus. Significa que o ângulo interno do polígono regular, hexágono, o ângulo interno dele mede 120. Todos eles medem 120. Vou te dar outro exemplo. Qual a medida do ângulo interno de um heptágono? Agora, o heptágono são 7 lados, né? Então, é um polígono que tem 7 lados de mesma medida. O que você vai fazer? O mesmo procedimento, ó, dividir ele em triângulos. É só passar as diagonais aqui, ó. Para as suas diagonais, você vai encontrar os triângulos. E aí você vai ver que eu tenho esse triângulo, isso aqui é um triângulo, né? Tem 3 lados.
aqui é outro triângulo, aqui é outro, aqui é outro e aqui é outro. E aí você vai ter, nesse caso agora, 5 triângulos. E 5 vezes 180 vai dar 900. Como eles são iguais, ó, esse é igual a esse, que 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 é igual a esse, você pega o total, que deu 900, e divide por 7, porque são 7 ângulos, e eles são iguais. Quando você faz essa divisão, você vai encontrar 128,57 graus. É muito fácil, né? Vamos ver se tem mais exemplo aqui. Tem uma formulazinha, ó. Para calcular o ângulo interno de um polígono regular, a gente usa essa fórmula. Só para entender essa fórmula, é o seguinte, a quantidade de triângulos será sempre n menos 2. Por exemplo, vou voltar aqui na tela anterior. Aqui, ó, a gente tinha um heptágono, que é 7 lados. Quando você divide ele em triângulos, você vai ter 5 triângulos. Então, um polígono que tem 7 lados tem 5 triângulos. O que tem 6 vai ter 4. Então, é sempre 2 a menos. Por isso que na formulazinha ali aparece n menos 2. Então, é n menos 2 vezes 180 dividido por n. E aqui, ó, um exercício para a gente fazer. Um polígono que tem 5 lados. Qual é a medida do ângulo interno? O que eu vou fazer? Eu vou pegar n é a quantidade de lados, né? Então, vai ficar aqui, ó, 5, que é a quantidade de lados, menos 2, vezes 180. E aí, o resultado disso a gente vai dividir por 5, que é a quantidade de lados. Então, 5 menos 2 é 3, né? Então, fica 3 vezes 180 dividido por 5. Vou fazer a continha aqui no canto, tá? Ó, 180 vezes 3. Aí vai ficar 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vai subir 2 aqui. 3 vezes 1, 3. Mais 2 que subiu, 5. Então, aqui o total, ó, vai ficar 540 dividido por 5. E aí é só fazer essa divisão. Vou usar essa mesma aqui, tá? Ó, vou dividir aqui mesmo. Dividido por 5. Então, vai ficar 1 vezes 5 é 5, né? Vocês sabem fazer a divisão, ó. 5 menos 5 é 0. Desce o 4. Desceu o 4. Não dá para dividir. Você acrescenta um 0 aqui e desce o outro. 8 vezes 5, 40. E 40 menos 40 é 0. Então, aqui ó, a divisão deu 108. 108 graus. Significa que cada ângulo mede 108 graus. Fácil, né? Só usar essa formulazinha aí você consegue. Bom, o que eu tinha para mostrar era isso. Vamos para o nossa revisãozinha. O que a gente aprendeu, o que a gente viu. A gente aprendeu como calcular a medida dos ângulos internos de um polígono regular, né? Espero que vocês tenham compreendido. É bem facinho, usou a formulazinha ali, fez os cálculos, você consegue encontrar a medida. Como eles são todos iguais, você encontrou de um, você encontrou de todos, né? A gente se vê em uma próxima aula aqui no SEAD. Até lá, tchau!